vocês, se depender de nós e da sinceridade do nosso coração. Então a gente mudou o formato recentemente dessas conversas de quinta-feira para começar com uma leve meditação. Porque, na verdade, o objetivo da Iluminar é o crescimento e a expansão da consciência. E aí nada melhor do que começar qualquer diálogo quando nós começarmos a crescer a consciência de dentro para fora, através de uma meditação. E aí nós todos vamos ficar bem abertos para que aí de fora para dentro algumas ideias ótimas entrem em todos nós hoje. Então vamos meditar um pouquinho? Então coloque-se na sua posição mais confortável. Como quiser, alguns com os pés no chão, alguns de pernas cruzadas. Coloque-se numa posição confortável e comece a avisar o seu corpo que você vai meditar. Inspira, dá um suspiro. Vá sentindo a sua coluna reta, mas sem forçar. Vá mergulhando naquela mágica em que você está na sua própria presença. Você começa a estar consigo. E aí, de acordo com o tema de hoje, comecemos a fazer uma meditação que se chama BIC. B-I-S. Se vier qualquer pensamento, qualquer percepção, faça com que ele dure apenas alguns momentos dentro de você. Vem um pensamento, 1, 2, 3 segundos, para de pensar naquilo. Se você começar a se questionar se você está fazendo direito, 1, 2, 3 segundos, o questionamento já foi. Se vier uma sensação de calor, de incômodo, 1, 2, 3 segundos. Você só pode pensar cada pensamento por não mais do que 3 segundos. Ele vai voltando para o vazio. Vai descobrindo que o vazio não é ausência, mas é a plenitude da tua presença, e a presença do infinito em você.
pessoa muito querida nossa, o Fernando Pereira. Eu vou deixar ele se apresentar melhor. Os detalhes. E a nós, acho que vocês já conhecem, né? O Vitor, até eu, o Antônio. Mas eu vou deixar que o nosso mediador fale, porque hoje ele comanda tudo. Obrigado por vir. Obrigado a vocês. Bem, eu sou o Nando, sou terapeuta, sou jornalista. Sou um membro júnior aqui do Iluminar, do meu sócio do grupo. E tem um site chamado Dharmalog também, muito dedicado aos assuntos que a gente vai conversar aqui. E bom, minha tarefa aqui é mediar um grupo que não é de conflito nunca, né? Então, exatamente não sei o que eu vim fazer aqui, mas acho que talvez equilibrar e talvez sentir um pouco como vocês. Eu já vi muitas conversas deles daí, então talvez sentir um pouco, representar um pouco vocês e mediar no sentido de transmitir um pouco do que eu acho que a gente pode querer saber deles, nesse tema que eu acho fundamental, assim, que já foi explorado semana passada, né, um pouquinho, o uso iluminado do tempo, e hoje é viver o agora sem deixar para depois, sem deixar isso para depois. Então, apesar de ser mediador, eu queria fazer uma pergunta inicial, se puder. Pode? Para ajudar a guiar um pouquinho. Eu acho que quando esse título apareceu, do Luiz até, estava atrás, o truque do título é sem deixar isso para depois, né? Viver agora, acho que todo mundo aqui tem um certo interesse já mínimo. O problema é como não deixar isso para depois, sem ser um monge. Principalmente. O mediador tem que dizer para quem ele está perguntando. Então a pergunta pode ser primeiro para o Antônio ou para o Vitor. Mas você me levou uns 30 anos para começar a tentar responder isso. Não é uma tarefa longe de ser tarefa fácil. Imagina, não muito diferente de uma fase importante da vida, onde eu era uma pessoa extremamente ansiosa. Não? Estão me ouvindo agora? Tá, agora não me ouvir? Eu era uma pessoa extremamente ansiosa. De tão ansioso, a minha preocupação era sempre estar controlador, né? Porque a ansiedade vem com a necessidade de controlar. Eu estava sempre preocupado em fazer com que as coisas acontecessem da melhor forma possível. E com isso eu estava sempre antecipando tudo. Eu estava sempre preocupado com o que ia acontecer na próxima hora, no próximo dia, no próximo fim de semana, no próximo mês, nas próximas férias, no colégio das minhas filhas, de como estava o próximo carro. E isso me levou a uma prática consistente de nunca estar no presente. Consistente. A ponto de, mesmo quando eu estava de férias, eu estava sempre preocupado com o próximo programa, não com aquele que eu estava vivendo. Se eu estivesse na praia, eu estava preocupado com a hora do almoço, onde é que eu vou almoçar? A hora que eu estava almoçando, eu estava preocupado onde é que ia ser o passeio da tarde. A hora que eu chegava no passeio, eu já estava preocupado onde ia jantar. E eu passei uma vida vivendo esse ciclo que muitas vezes eu tinha dificuldade de lembrar onde eu estava. Ou de lembrar alguns programas que eu tinha feito. O tempo passava numa velocidade muito rápida, as férias parece que voavam, o dia voava, e eu não vi o tempo passar. Eu perdi totalmente a concepção e a sensação do tempo. Porque quando você vive extremamente no futuro, ou na sua ansiedade, você perde a percepção do tempo. Você está sempre vivendo o que está chegando, o que está por vir, e você quer que venha e aconteça exatamente como você quer, da forma com que você quer. Imaginem uma pessoa ansiosa. Eu não sei se alguns de vocês aqui se sentiu exatamente nessa situação, mas isso é típico dos ansiosos, né? As pessoas que estão sempre preocupadas com o seu futuro. Diferentemente de outras pessoas, eu dificilmente vivi o passado. O passado para mim era uma coisa muito tranquila, assim, eu nunca olhei para trás. Eu brincava, inclusive no trabalho, que eu sempre dizia assim, olha, eu nunca olho para trás. Se fosse errado, como é que a gente olha, como é que a gente faz melhor? Se não fez bem feito, como é que a gente pode fazer bem feito da próxima vez? O passado nunca me atormentou. Porque tem pessoas onde elas ficam
estancadas no passado e não vivem o presente. Esse não era o meu caso. A minha grande dificuldade era deixar de viver o futuro para viver o presente. E quando você faz esse movimento, você não só perde a noção do tempo, como você perde a noção do seu próprio espaço. Você contextualizado na história. Porque você está sempre preocupado com a história que está por vir, que você não percebe o que você está sentindo ou o que você teve de sensações naqueles momentos. Elas precisam ser muito fortes para que você consiga se lembrar. Então foi um trabalho muito árduo e que o que realmente fez a diferença na minha vida foi a meditação. Foi quando exatamente eu comecei essa interiorização. Porque é o único momento que você aprende a parar esse tempo. E trazer essa ansiedade, acalmar essa ansiedade, e aí efetivamente começar a se planejar para não deixar mais isso acontecer. Mas aí é uma conversa mais longa. Mas como é que tu faz depois que tu medita? Durante o dia? Então, é que, bem, a questão hoje é, depois desses anos todos de muita leitura, de muito estudo, que você vai aprendendo a se conscientizar de quem você é, da sua verdade e da sua realidade. Esse é um trabalho também muito complicado, porque ele é a única coisa que te traz para o teu presente, é a tua percepção, a percepção de você o tempo inteiro. É o desenvolvimento de um estado de atenção constante, aonde você se coloca na primeira pessoa para tudo. Então tudo que acontece como está refletindo em mim. Então você passa a ter uma atenção que eu tinha no futuro, eu passei a ter atenção em mim o tempo inteiro. Ou seja, tudo que eu estou fazendo, que eu estou sentindo, estou confortável, não estou confortável, isso é bom, isso é ruim, até onde isso está me deixando tranquilo. Quando eu comecei hoje, o meu grande exercício é me perceber o tempo inteiro. Então hoje, depois que eu medito, o meu exercício é como me perceber 24 horas, principalmente porque aí a noção do tempo passa a ser tão valiosa, que aí só te atende aquilo que está fazendo bem para você. Então você começa a ter uma noção muito clara aonde você quer estar, com quem você quer estar, aonde você quer estar. E esse é o exercício que eu faço, que é a minha prática hoje. É o exercício de atenção constante em tudo como reflete em mim. E aí mudou a perspectiva. É a minha relação com a vida e não a relação da vida comigo. Isso mudou totalmente a minha perspectiva. Então essa é a minha prática diária hoje. Olha, muito bom. Eu vou fazer uma complementada nisso. Eu vou pegar o que me parece ser um outro lado desse tema. Eu achei esse tema interessante porque, para mim, ele tem umas pegadinhas. Uma maneira de entender ele é, do jeito que o Antônio falou, como uma volta constante ao agora. Trazer a consciência para o agora, viver agora, como a meditação do Sati, também contou. Mas para mim tem um outro sentido nesse texto. Esse pequeno texto diz assim: viver agora e não deixar para depois. Para mim isso significa o quê? Que como é que a gente faz também para viver agora, fazer agora, sentir agora, pensar agora, todas as coisas que a gente costuma imaginar que a gente vai fazer depois. Então, como é que a gente presentifica todas as coisas que a gente acha que são fundamentais, que a gente acha que são importantes, mas ainda não. Agora não. A gente tem falado, já é a segunda semana, a gente tem falado das diferentes ilusões a respeito do tempo. E um dos grandes problemas dessa ilusão chamada tempo é que a gente estica ele e encolhe ele de acordo com a nossa necessidade emocional. E com isso, muitas vezes, a gente tropeça nos nossos próprios fios, nos nossos próprios nós. Então, uma coisa que eu sempre me preocupo, Nando, é com essa outra história, essa história de trazer para agora aquilo que, se eu deixar, eu só vou viver depois. E por que eu deixo para depois? Por que a gente deixa para depois coisas importantes? Por que a gente, tendo consciência que a gente não sabe o futuro, a gente não sabe como ele é, a gente não sabe por quanto tempo a gente está vivo, por que a gente deixa para depois? Então, para mim,
chaves que são muito singelas, mas que eu acho muito práticas. A primeira delas é a chave do medo. Então, a primeira coisa que eu sempre me pergunto é: o que eu tenho medo de fazer? Qual é o medo que me acompanha? O que está por trás desse medo? Eu não estou falando necessariamente medo de barato, eu estou falando daqueles medos que assim, nossa, se eu fizesse isso, não, mas agora não. Quem sabe um dia. O que está por trás desse impulso? Uma das coisas que eu aprendi é que o medo, ele é um excelente guia quando a gente não deixa que ele determine o que a gente vai fazer, mas quando ele serve para apontar em que direção a gente tem que olhar. Por trás dos nossos medos tem uma informação muito importante sobre o nosso crescimento. Quando a gente consegue trazer para o presente aquilo que a gente está com medo de fazer, que a gente deixa para depois, a gente posterga, a gente é invadido de uma enorme energia. A gente ganha em autonomia, a gente fica grande, esse foi o Mark Twain. A gente aumenta, a gente expande. E isso é um processo sem fim. Cada vez que você voluntariamente, usando o poder da tua consciência, você pega um medo teu e você resolve enfrentar ele agora, você muda. Porque a chave desse agora é: você só muda agora. Nunca na história da humanidade alguém mudou amanhã. Nunca na história da humanidade alguém se resolveu um dia. Você quando muda é agora. Você quando se transforma é agora. Você quando se liberta é agora. Então esse espaço do agora, ele tem formalmente isso que o Sati, que o Antônio aponta. Essa dificuldade de você sair da ansiedade, você sair do passado, das memórias e vir para agora. Mas o agora também é o único lugar que nós temos para mudar, para fortalecer e para enriquecer a nossa vida. Então, uma chave é o medo, mas essa é só a primeira. Uma outra chave que eu uso é a chave do novo. Viver o agora é você se permitir um olhar que renova você por dentro. Viver o agora é você poder sentir que naquele momento um pedaço da tua alma acabou de nascer. A gente vive nessa sequência do tempo. Nessa sequência do tempo, uma das ilusões que se montam para nós é que a gente já viu tudo, que a gente já conhece tudo, que a gente está na repetição. Uma das coisas mais fantásticas, uma das maiores bênçãos do agora, é que a repetição se revela uma grande ilusão. Você acha que você já viu a pessoa que está do teu lado. Você nunca viu essa pessoa. Você acha que você já olhou para aquela pedra, para aquela árvore. Você nunca olhou para aquilo. A cada momento, você pode e deve olhar para aquilo como se você estivesse olhando pela primeira vez. De todos aqueles que melhor conhecem esse segredo, são os artistas. Os artistas, o tempo todo, eles estão exercitando isso. Eles trazem para o agora deles esse olhar fresco, esse olhar novo. Então essa para mim é uma segunda chave, além do medo, o olhar do novo, da renovação, que é também o olhar apaixonado. Uma terceira chave para mim é a chave do sublime. Sublime é outra coisa que você só pode viver no presente. É mais ou menos o seguinte: é a primeira vez que você viu o mar, é a primeira vez que você foi no Grand Canyon, para quem teve essa oportunidade, é a primeira vez que você se viu diante de alguma coisa completamente maior do que a tua imaginação alcança. Nessa hora, como se fosse assim, todas as estrelas do céu e você se dá conta que você não consegue contar, nessa hora você tem um impacto do agora. E você traz para o presente tudo aquilo que você quer fazer um dia. Então, os truques simples que eu tenho são esses. A cada momento eu me pergunto: o que eu posso fazer agora que eu tenho medo de fazer? O que eu posso fazer agora que me renova? O que eu posso fazer agora que me faz perder o ar? Quando eu me respondo essas coisas em ação, eu não
meditativo, né? Não necessariamente zen, mas é um jeito que a psicologia me ensinou de não deixar para depois, de ser o protagonista do meu filme, do filme que eu quero assistir, já. Não um dia. Isso parece mais relacionado, posso estar enganado, com as coisas grandes. Mas em relação ao que o Antônio falou, coisas pequenas, por exemplo, você capturar o teu tempo psicológico no trânsito, vindo para cá, se preocupando com algum outro programa, né, antecipando alguma coisa. Você sabe que eu uso exatamente a mesma coisa? Que Não, eu uso exatamente o que eu estava dizendo. O importante é o seguinte, veja, essencialmente a consciência da gente, num nível ideal, ela consegue se esvaziar. Todo mundo aqui tem interesse, fascínio e consegue em menor ou maior grau esvaziar a consciência. Mas na prática, em geral, a nossa consciência tem alguma coisa nela, tá? Então é muito difícil a gente ficar bastante tempo na consciência do vazio. Normalmente a gente tem algo. Mesmo quando a gente medita com sati, a gente tem 3 segundos pelo menos, que a gente pode ficar com alguma coisa. Então, o truque que eu uso, Nando, é o seguinte: eu escolho alguma coisa que tenha mais valor e impacto para mim, para invadir minha consciência. E eu expulso aquilo que me incomoda. Então, uma maneira é simplesmente volte para o presente, quase como se você fosse um mestre zen. Mas é o seguinte, sabe quando você está apaixonado, de verdade, e aí o trânsito por 1h30, mas que trânsito? Você viu o trânsito? O que você está falando? Que trânsito é esse? Né? Quando nós estávamos na Califórnia, o que era o tempo? O que estava acontecendo? A gente nem sabia onde a gente estava. Né? Tecnicamente, avisam que a gente esteve na Califórnia, mas tinha horas que a gente nem sabia onde a gente estava, porque a nossa consciência estava tomada de alguma coisa no aqui e agora que era extremamente intensa e que preenchia e alimentava a gente. Então, um truque que eu faço é literalmente esse. Eu fico sempre pensando, ok, eu estou com a minha consciência tomada com alguma coisa menor. Eu substituo por alguma coisa que tenha mais impacto para mim, que seja a vida de verdade agora. Então, eu viro um protagonista do filme que eu quero assistir, agora, isso eu tenho que fazer, quando eu não medito. Né? Mas para mim, de fato, quando eu estou no trânsito, quando eu estou em alguma situação assim, isso me ajuda mais do que simplesmente o meditar. Por quê? Por uma razão simples, que isso é muito pessoal, mas eu compartilho com vocês. Quando eu medito, eu às vezes saio tanto daqui, que depois eu digo, onde é que eu estou mesmo? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o babado? E demora alguns minutos. Quem sou eu? Quem sou eu? eu? Não faço a menor ideia. Quem sou eu? Exatamente. Ah, é Vitor, né? Tem que olhar o RG para ter certeza. Mais ou menos isso. Não, dessa vez é Vitor. Então tem uma questão de quando eu estou por aí no mundo, que para mim meditar não é muito prático. Porque às vezes eu saio tanto, que depois por que eu estava aqui mesmo? Eu peguei o carro para fazer o quê? Então eu uso essa outra estratégia, que é uma estratégia que mantém minha energia na vida daqui. Mas eu faço uma coisa que é uma capacidade que toda consciência tem, que a gente deve usar. Eu reescrevo, ainda que naquele instante, o meu roteiro de filme. Aquele filme que eu estava assistindo estava muito chato. Então eu substituo por um filme que tenha muito mais a ver comigo. E eu acho que quando a gente desenvolve e exercita essa liberdade, ela complementa incrivelmente bem o princípio da meditação e do libertar a consciência de todas as formas. Não é assim que eu faço? Vários. Escolhe um. Eu tenho uma coisa para contar para vocês que talvez vá chocar alguns de vocês sobre o presente e sobre o agora. Então, e também sobre a meditação. Vou acabar com a ideia de vocês de meditação. Aliás, hoje vai ser um capão. Vamos quebrar tudo. Vamos quebrar tudo. Primeiro, com relação ao tempo. Na verdade, na minha experiência e no meu treinamento, lembra como a gente acabou de falar que a gente tem medo, às vezes, de ficar no presente? Pois é. Um dos motivos, e talvez o principal, da gente ter medo de estar no presente, é porque é no presente que nós somos fortes demais, que nós somos poderosos demais. Isso nos assusta profundamente. Porque a gente está tão acostumado a criar o nosso castelinho de areia
baseado nas nossas fraquezas. Olha, eu preciso muito de você. Tem um passo que eu preciso dar, mas não pode ser agora, tá? Então eu tenho essa fraqueza, respeita a minha fraqueza. Eu tenho esse trauma, que quando eu tinha 5 anos, minha mãe não me deu danoninho, e aquele danoninho está na minha mente até hoje. Na verdade, essas ligações todas, não é que elas são inúteis, não são. Elas nos ligam a outras pessoas, e elas fazem com que a gente tenha interação, carinho, amor, e elas nos significam. A gente vai criando um conceito de quem nós somos. Mas o presente, o agora mesmo, ele é muito pouco amigo do conceito que a gente tem de nós. E essas várias ligações que a gente foi criando, eu sou uma pessoa que eu vim de um monastério. Tá, mas não interessa. Agora, qual é a sua energia? E nesse agora, eu tenho força de fazer o que eu quiser. Em geral, a gente é parado de fazer porque eu tenho medo do que as outras ligações vão sofrer com minhas atitudes de agora. Mas se eu fizer, amanhã o meu amigo vai ficar triste comigo. Ou daqui a 10 minutos ele vai parar de falar comigo. Eu tenho medo das consequências dali a 2 horas. Mas na verdade, é no presente que eu sou muito poderoso. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso pensar o que eu quiser. Então esse poder é pouco exercido pelo ser humano. E esse é um dos motivos da gente ficar rapidamente no presente, e aí a mente já vai para o futuro, aí pronto, assim. É como se você pegasse a sua faca mais afiada, e aí você guarda a sua faca, e pronto, a faca está guardada. Porque quando você está no presente, você pode olhar para você mesmo e falar assim, não gostei, não estou feliz. Tem algo em mim hoje que não está me dando alegria e não está me dando felicidade. Para. O que é? É porque eu estou preocupado, que eu deixei, como eu realmente deixei, confesso a todos vocês, eu deixei as minhas roupas no varal e choveu. E aí está tudo molhado. Então tá. Se é só isso, eu me dou um comando interno de que aquilo não importa. De que eu sou maior do que as minhas roupas. E agora estou feliz de estar aqui com vocês de novo. Eu cortei aquela preocupação. Mas esses fios todos que a gente tem, eles são muito confortáveis. Eu estou feliz de ter um papel no mundo onde eu não tive o meu danoninho, e aí as pessoas têm dó de mim, isso de certa forma me alimenta. Ou, de repente, eu tive alguns triunfos, e os meus triunfos vieram há 10 anos, mas eu ainda estou vivendo os triunfos. Então, assim que eu chego no presente, eu me assusto, porque aí os triunfos não estão mais aqui. O que está aqui é a minha energia de hoje. Se eu estou feliz, eu estou feliz. Se eu estou brilhando, eu estou brilhando. Mas os triunfos que eu tive há 10 minutos não importam mais. Então, o presente é muito mais fácil da gente chegar do que a gente imagina. É muito fácil. Você se concentra e... Uau! Estamos no presente. Mas é que nós temos medo do poder de transformação que ele tem e do quanto nós entramos em contato com uma natureza nossa profunda e verdadeira, e não com um nome que foi dado lá atrás, com um futuro que vai acontecer lá na frente. Então esse momento presente é muito grande, mas a gente tem que aprender a não ter medo dele. Ter medo dele é ter medo do nosso próprio potencial. E a gente não tem que ter medo do potencial, porque o futuro não existe. É agora. E agora, gente, agora, vocês são o máximo. E eu também sou. É isso que é. Tomara que isso ajude. Ajuda? Só acho que pode perguntar. Fala, gente. Oi. Eu queria... O momento é agora de falar, tá? que eu achei interessante. O Vitor falou de ferramentas que ele usa para não deixar as coisas para depois. E o Antônio, de como ele não traz as coisas de depois para agora. E eu me identifiquei
ferramentas para que você consiga fazer com que sua mente esteja no agora e você esteja no controle dela. Okay? Porque tudo que nós estamos dizendo é a forma mais rápida de você perder o controle do agora através da sua mente. Né? É olhando para o trânsito e não para você, né? É olhando para as suas fraquezas e não para a sua fortaleza, é olhando para o que você está programando e não pelo que você está sentindo. Então, tudo que a gente vai falar aqui é como você controla a sua mente e as suas emoções. Porque através do controle da mente e das emoções é que você começa a se apoderar do agora. Porque aí você é o mestre. Você não está deixando nem que as emoções estão levando você, nem que a sua mente está levando você. Porque é isso que acontece o dia inteiro. Por isso que a gente não consegue ficar no agora. Ela sai correndo para um lado, a sua emoção sai correndo para o outro, e você fica desesperado tentando integrar isso. Então o que você está dizendo é que o ego, que é justamente o que o Sati, para que a gente não entenda as nossas fortalezas, o que ele faz? Ele domina a gente. Como? Criando padrões exteriores do que é certo e do que é errado. Então, óbvio que no trabalho você é muito valorizado porque você é um bom planejador, porque você está sempre à frente dos problemas, porque você sempre se antecipou. Antecipação, não tem nada mais valorizado no trabalho do que antecipação. Que é melhor do que o seu chefe chegar para você e falar, puxa, como você é rápido, eu nem pensei, você já resolveu. Você é o máximo, eu não preciso nem passar. Eu já estou pensando aqui, você já está trazendo a solução. Que velocidade, você entendeu? A própria estrutura te leva para isso. Posso adicionar só uma coisinha, Antônio? Não só é valorizado essa antecipação, Isso. mas é condenado a pessoa que não tem esse tipo de antecipação. Isso. Se você não tem a capacidade de se antecipar, você está perdido. Porque, Você não está então, respondendo. aqui, você está correto. Por isso que o que você tem que fazer, e é esse aí agora, voltando para a resposta, o treino de você fazer essa maestria da sua mente é você exatamente conseguir estar se antecipando sem perder a noção de você no processo. O tempo inteiro você está se referenciando. Então isso que fez diferença para mim. Era o tempo inteiro, eu não deixei de ser um planejador, eu não deixei de ser um bom programador, só que o Antônio foi junto. Porque antigamente ia o planejamento, mas o Antônio não ia. Ia a programação, mas o Antônio não ia. Aí o Antônio ficava correndo atrás dessas sensações todas. Mas o Antônio não estava lá. Ele não estava na programação. Tanto que, no final das contas, o que acontece? O chefe ficou feliz, não ficou? E a gente acabado, né? Arrasado. Mas é aquele cansaço que você fala, puxa, mas que bom esse cansaço. Não é bacana, né? Muito cansado, mas valeu. Valeu porque meu chefe está feliz. Não é isso? E onde a gente está nesse processo? Onde nós ficamos nesse processo? Que é onde nós nunca estamos. Porque a gente não controla a nossa mente, os nossos pensamentos. Então o que o Vitor está dizendo é, você vai chegar num estágio, porque o que ele coloca muito claro é o que a gente tem que fazer. Mas para chegar lá, na hora que o cara toca a buzina, o motoqueiro passa, até você fala, puxa, eu vou sublimar, você precisa estar já num estágio de consciência de você. Que é esse estágio que a gente acaba chegando. O bom da história é dá para chegar. Mas é um exercício constante. E são dois exercícios. Um é de atenção, muito grande. Mas tem um outro que para mim é o maior truque de todos. A gente não aprendeu a gostar da gente. E você, para poder estar no presente, você precisa se amar profundamente. Porque você precisa ter prazer de estar no presente. Porque você precisa ter prazer de estar com você. E o que eu vejo mais na vida é gente sem prazer de estar com ela. Que esse para mim é o maior mal da humanidade. Porque tudo, o prazer, o amor, a felicidade, a segurança, o reconhecimento, está fora. Então você está o tempo inteiro fugindo do seu tempo para tentar ser reconhecido, para tentar ser amado, para tentar ser gostado, para tentar que seu amigo te reconheça, mas onde você está nessa história toda? E quantas vezes, todo dia, nós abrimos mão do nosso presente para o presente do outro? Quantas vezes ao dia a gente faz isso? Quantas vezes ao dia a gente não está no nosso presente para agradar o presente do outro? Então, essa questão de você ter muita consciência da sua mente, estar junto com ela, e você aprender, através da elevação da sua consciência e do seu amor, você se preencher, você se amar tanto, que você não vai ter prazer maior do que estar com você.
E quando você tem prazer de estar com você, aí fica tudo fácil. Mas esse é um trabalho que não é pouco. Por que ele não é pequeno e pouco? Porque para você gostar de você, você precisa, antes de tudo, amar os seus defeitos. Que é o que ninguém aqui está disposto a fazer. Você precisa amar profundamente os seus defeitos. E dar risada dos seus defeitos. Isso é um passo maravilhoso, né, Vitor? Maravilhoso. Só que você estava falando uma coisa simples e à medida que você foi falando, tudo foi ficando muito mais complicado. Exatamente. O que foi ótimo. Eu estava esperando que isso acontecesse. Porque realmente a gente tem que tomar um cuidado só nesse discurso todo. Né? Não adianta também a gente se refugiar excessivamente no simples. Porque, às vezes, o simples é alguma coisa que dá a impressão, estou mandando muito bem. Qualquer coisa que me aparece agora eu tiro da cabeça. Pronto. Se você conseguiu, você virou uma pedra. Parabéns. Não é também para isso que a gente está aqui. Né? Então, o que o Antônio está falando, o que eu acho que é fundamental, é tudo isso é um grande mistério. A gente tem que entender que a gente está trocando coisa ruim por coisa melhor. Esse é o princípio da libertação e da evolução. As duas coisas vão juntas. Sabe, existem algumas coisas que podem ser colocadas de forma simples, mas elas não são simples de praticar. Existe a sensação boa. Depois existe aquilo que ensinaram para você que é bom. E depois existe aquilo que é bom. Que a tua alma te diz que é bom. Não é nada trivial você separar essas três coisas. Aquilo que o Antônio estava falando, ele está falando muito daquilo que ensinam para a gente que é bom. Aquilo que ensinam para a gente que é bom é tudo aquilo que a gente faz porque, nossa, o patrão achou bom, mamãe achou bom, papai achou bom, todo mundo, nossa, ele gostou, então deve ser bom. E isso é a matéria principal do nosso ego. O nosso ego é aquela parte de nós, em caso de dúvidas, se a gente quiser ficar na prática, nosso ego é aquela parte que fica tentando o tempo todo fazer aquilo que os outros botaram na nossa cabeça que é bom. Agora, eu também conheço muita gente que diz, já sei, sem ego. E aí no momento que vai para fora do ego, sabe o que faz? Vai direto o tempo todo para aquilo que tem sensação boa. E aí a sensação boa, às vezes é muito bom, às vezes não. Às vezes você está lá, só mais esse 8º chocolate. E a sensação continua boa. Mas isso não é realmente o bom para você. Então a pessoa saiu do ego, que é o que liga aos outros seres, mas ela aí ficou escrava do corpo físico, dos desejos físicos. Exatamente. Porque eu estava tentando entender quando você disse, a pessoa fica sem ego. Eu achei muito interessante, nossa, a gente decreta assim, fico sem ego, mas aí você se escraviza por alguma outra coisa. Você se escraviza por outra coisa, porque é perfeitamente possível você ir se afastando desse chato, desse ego. É só você fumar uma coisa suficiente. Né? O ego fica mole, mas isso não te libertou. Isso não te trouxe para o presente que interessa. Isso não te levou na direção em que realmente você quer ir. Então, é só para dizer que essas coisas, elas são um processo de descoberta. Então, quando a gente começa a entender, ok, as coisas não são aquilo que nos ensinaram, a gente tem que descobrir por nós mesmos o que é o bom para nós, aí não é que acabou a história, é aí que a história verdadeira começa. Porque a gente precisa de sinais, a gente precisa de intuições. É por isso que o Sati sempre fala da meditação como a coisa mais excitante que tem. E é verdade. Meditação é muito mais excitante do que um filme de Indiana Jones, quando você já está meditando mais ou menos legal. Porque a quantidade de coisa que você vai descobrindo, mexendo, reconfigurando e atravessando ao meditar, não dá para colocar em palavras, não é verdade? Sentindo, principalmente. Porque quando você assiste um filme, eles usam certas técnicas para fazer a gente sentir. Então aumenta a música nesse momento que o mocinho está quase, você falou de Indiana Jones, o mocinho está lá quase caindo da ponte, então agora tem que aumentar a música, e aí vem essa cobra, e aí faz um corte rápido para a pessoa ficar ansiosa, porque quando os cortes de cinema são rápidos, a gente mal tentou entender o que está acontecendo, já fez um corte. Então isso vai criando ansiedade. Então eles se esforçam para fazer a gente sentir. E na meditação a gente sente muito, né?
Mas eu queria te pedir licença, já que você falou bem do ego, né, dizendo que ele tem uma função e que não adianta tirar o ego e se encher de chocolate, eu queria falar mal da meditação. Posso? Vamos falar mal da meditação. Está gravando, né? Gente, não é completamente verdade o que eu vou falar, tá? Mas eu achei que vocês todos iam me perdoar, porque vocês são muito legais. Vocês vão entender o ponto que eu quero fazer. Meditação é a coisa mais interessante e mais deliciosa que eu faço na minha vida. Mas a meditação é imprestável, não é. Mas a meditação é imprestável se você não leva ela para o seu dia. Ela é eficiente e ela é útil na medida que aquilo treina você para que ao longo do resto do seu dia você tenha uma capacidade de alterar suas energias e reagir ao mundo de maneira muito diferente. Então ninguém sobe numa máquina de fazer exercício. Sabe aquelas, são as famosas máquinas de levar a lugar nenhum. Vocês já viram as esteiras? Você vai numa academia, eu acho que se viesse alguém de outro século, assim, eles iam chamar de máquina de ir a lugar nenhum. Você sobe, você fica andando rápido, e aí você vai super rápido chegar a lugar nenhum. A meditação, na verdade, é um pouco mais do que isso, porque ela transforma as suas energias enquanto você age. Mas o objetivo daquela máquina do lugar nenhum é você transformar você mesmo, não é? A meditação não é completamente assim, mas em certo grau também é. Você tem que se transformar ali. E qual é a sua medida da máquina do lugar nenhum? É você descobrir se você consegue subir uma escada fácil depois. Se sua capacidade cardiovascular ficou boa, se seus músculos estão bons, se o joelho parou de doer. Gente, depois da meditação, o ego tem que parar de doer, capacidade cardíaca amorosa, não respiratória, tem que ficar maior. Então, a meditação é para ser um momento profundamente intenso, mas a grande medida dela é como você a carrega para fora do dia, senão ela é imprestável. Eu contei já para vocês a ideia a história de uma pessoa que me encontrou no monastério, e ele era arrogante, E aí ele me falou, me encontrou, e a primeira frase que ele me disse, tentando mostrar como ele era o máximo, ele chegou todo arrogante, depois de empurrar umas outras pessoas, me viu o monge, falou, você vai me entender. Eu medito faz 20 anos, 4 horas por dia. E eu pensei, nossa, para, porque não está adiantando coisa nenhuma. Não está adiantando absolutamente nada, eu já contei isso para vocês. Então, falar mal da meditação do seguinte sentido. A meditação é extraordinária. Se você apenas medita, você está perdendo seu tempo. Você tem que viver aquilo que a meditação te dá naquele momento. Viver das outras 23 horas do seu dia, ou 23 e meia, seja quanto você meditar. Mas, ao meditar, você vai se treinando para situações que depois você tem que encontrar no seu dia a dia. Então, você estava lá no seu dia a dia, você estava lá na sua meditação. Veio um certo pensamento ou uma certa raiva. Gente, quando você está lá conversando com o seu chefe, quando alguém te fecha no trânsito, não é uma energia igualzinha. Vem uma energia de raiva. Quando você estava meditando, vem uma energia de alguma outra coisa. São energias. E aí você vai aprendendo a lidar com elas de certa maneira. Quando você está meditando, você aprende a se colocar no presente, porque o agora é o seu momento de poder. É o momento onde você não pode pôr a culpa em ninguém, onde você não pode dizer, mas ontem você disse isso. Não existe. Ali é você que vai ter que resolver. Então, colocando-se no agora na meditação, que os pensamentos vêm vindo, você fala, não, agora eu não tenho pensamento, mas eu vou sentir a minha energia. Aí quando acontece alguma coisa fora, você perde o avião, você fala, não, agora eu estou em paz. Aí a mente, como o Antônio disse, vai tentar te controlar. Porque o ego adora controlar a gente. E o ego tem muito pouca força no presente. Talvez ele não tenha força nenhuma. Eu fui impreciso, ele não tem força nenhuma. Eu estava sendo generoso demais com ele. Não, ele não tem nada de força no presente. Mas ele te puxa para o futuro. Se você for um pouquinho para o futuro, o ego já te segurou. Não, porque olha, o que você está fazendo, daqui a 4 minutos isso vai dar muito errado. Pronto, ele já te pegou. Então, a meditação é um tremendo treinamento. Porque o seu chefe também existe dentro de você. Porque
porque as situações, os medos, os perigos, o mundo, o trânsito, a raiva, o passado, tudo existe dentro de você. E quando você enfrenta esse mundo em miniatura e consegue se colocar onde você é e como você é, depois você enfrenta um mundo maior. Mas é para isso que a meditação serve. Vocês não podem parar de meditar. E essa é a maior defesa da meditação que eu já vi. Eu defendi, Você fiz tudo defendeu. errado. Você não conseguiu, de novo você não conseguiu. Mas você lembrou de uma coisa muito importante. Só queria te falar Duas isso. perguntas lá. Tá. Assim, o quanto que, numa linguagem simples, meditação é para libertar a nossa alma. E o verdadeiro resultado de você meditar bastante, você nota, quando você vê uma pessoa, você diz, que grande alma. Então, o que é uma grande alma? Uma grande alma é aquela que demonstra algumas qualidades que o ego não consegue ter. Era disso que ele estava falando. Sabe o que o ego não consegue ter? O ego não tem fé. O ego não tem confiança no invisível. O ego não tem real capacidade de expansão. O ego não tem real capacidade de entrega e de amor. O ego não se apaixona de verdade. O verdadeiro ego odeia se apaixonar, ele disfarça. Mas a paixão é alguma coisa que o consome e o destrói, ainda que por momentos. Então, você vê uma pessoa que é uma grande alma quando ela consegue se apaixonar naquilo que ela está falando, quando ela consegue se entregar naquilo que ela não sabe, quando ela se arrisca diante do desconhecido. E essas coisas são coisas que a meditação nos dá. E a gente vai cada vez mais fazendo isso e tendo esses acessos a dimensões que até são difíceis de descrever. Isso é algo que a gente aprende meditando. A gente aprende a deixar o nosso ego existente, mas na função dele, para marcar compromissos, para cumprir compromissos, para pagar contas. Não é sério o ego? Não sei, eu não dirijo com ego, então não sei. Eu tenho um guardado. Você tem um guardado? Você tem umas coisinhas. Gente, o ego é muito importante, mas eu brinco que ele é o caseiro que acha que é dono da fazenda. Vocês tomam cuidado, porque ele acha que ele que manda. Você tem que chegar e falar assim, sabe essa fazenda? Eu sei que você entende tudo dela, eu sei que eu não sei dirigir o trator, mas a fazenda é minha. E o ego serve também para lembrar que tem pessoas querendo fazer perguntas. É verdade. Tinha duas. Tem duas, agora tem três. Tem três? Nossa, que bom! Não é? Já vai, João, primeiro as damas. Tinha uma pergunta por esse lado dali, não tinha? Tinha uma pergunta desse lado, era sua? Não era? Eu teria uma pergunta, mas não sei se chega assim uma pergunta. Agora, por exemplo, nós temos as vésperas de um novo feriado, de um acontecimento a nível mundial, que é a eleição do Trump, que não se esperava, e, por exemplo, daqui a pouco tem um jogo Brasil e Argentina. Por exemplo, umas coisas assim, né? Vocês acabaram com o ego. Se eu entendi alguma coisa, o ego está lá embaixo, né? Mas o Antônio insiste que a gente tome posse de si mesmo, se eu entendi, né? E o que eu quero dizer é que a pressão para tirar a gente do agora é muito grande. Então, voltando, por exemplo, essa semana eu vi a mídia em geral muito envergonhada porque não previu exatamente um acontecimento político de nível mundial. Posso levemente Ué? fazer uma leve interjeição só de uma frase? A mídia está envergonhada, mas é interessante, você disse, a mídia está envergonhada porque não previu. Se a gente ler os jornais dos últimos 12 meses, a gente vai ver que ela previu um monte de coisa todas erradas. Mas pode continuar. Tá, então, eu fico pensando no seguinte, para que tanta energia gasta em previsões, em fantasias, que não vão levar, sabe o que é? A gente precisa separar previsão de, por exemplo, de exercícios estatísticos, de investigação, não sei o que, mas não se consegue. Você pode ficar
gestor que antecede, né, o maravilhoso gestor que antecede o futuro, aí vem o Trump e leva. E Você não fez o não curso tem do gestor. Gerson, viu? Porque o curso do Gerson você vai perceber que tudo isso é uma ilusão que tenta manipular a gente, né? Te distrair. Essencialmente. Essencialmente, você sabe, então vai aqui mais uma, você estava falando das dicas, né? Então vai mais uma das dicas. Isso só comprova tudo que nós estamos colocando, que é uma tentativa absurda que o ser humano tem de achar que ele tem a pretensão de poder prever algo. E ele tem uma necessidade absurda de fazer isso, porque a gente vive previsões e previsões e previsões. Aonde que te coloca a previsão? Exatamente no fato futuro. Ela é feita para isso. E Deus e a vida tem uma mania, a mania de provar para a gente que não existe controle. Não é? Porque garanto aqui que todos nós fizemos todos os planos e muito provavelmente vivemos com mais ou menos 5 a 10% dos nossos planos realizados. Pois viver no agora, e para mim foi uma das grandes dificuldades que eu tive, era de aceitar profundamente o presente como ele é. E não como eu gostaria ou como eu fiz a previsão que fosse. E isso ajudou muito, muito, muito. Porque a gente costuma não querer aceitar tudo que nós fazemos o tempo Mas inteiro. você como pai, você consegue não se apresentar para os suas filhas como alguém que vai dar a elas as respostas para o mundo e abrir os caminhos para o tal sucesso ou realização? Aí é diferente. É exato. Achei ótimo. Jogou pesado. Assim tem que ser. Você sabe, não, mas eu... Eles estão Não, mas você para. aptos a reconhecer que eles não podem avançar numa tentativa de aliviar dores prosaquiadas. Mas então, o que eu estava tentando dizer logo antes era justamente sobre isso. Nenhum ego consegue resistir a essa tentação. A gente lê jornal por causa do ego. Como o ego não tem a confiança diante do invisível e do desconhecido, o ego precisa da sensação de estar bem informado. Segurança. Quanto mais informação ele tem, ainda que seja informação falsa, é como se ele estivesse comendo mandiopan. Então, ele pega e vai acumulando um monte de informação. Nossa, eu li 8 jornais hoje. Não tem ninguém na cidade mais informado do que eu. Isso deixa o ego com uma sensação assim, estou sob controle, está tudo sob controle, tudo sob controle. E ser pai é viver essa situação de humildade extrema, constante, crônica, de que você, pateticamente, tem que oferecer uma segurança que você não tem. Né? E você tem que fazer isso na medida ideal que eu posso testar profissionalmente que não existe. Não existe o pai que acerta. Existe o pai que erra de um jeito, o pai que erra de outro jeito, e tudo mais, e é assim E mesmo. não existe o líder carismático Não que a gente existe. está procurando. Não Quem existe. vai salvar o Brasil? Não existe. Papai Noel não existe, exceto quando você se veste de Papai Noel. E aí você tem que saber que é você que está fazendo uma representação dessa história. Você sabe o que eu tirei disso? Eu tenho até vergonha de falar. Mas é que eu estou refletindo aqui, ele falou um monte, aí eu pensei assim, pois é, né? Quem tem fé não lê jornal. Pronto. Aí eu fiquei só nisso. Boa! Você quer continuar? Não, Gente, tem uma pergunta lá. Tem outra pergunta lá e tem outra aqui. Então, na verdade, não é nenhuma pergunta. Eu queria falar uma palavrinha que o ego hoje foi malhado. E queria dar uma palavrinha a favor dele. Tá bom. Eu sou, e aí, a pergunta que você levantou foi fenomenal nesse sentido.
uma coisa, eu lembro de uma experiência. Eu tinha que preparar uma pasta quando eu era pequeno, com todos os textos do Sherlock Holmes. E a gente, ao longo do ano inteiro, foi recebendo os textos do Sherlock Holmes e lendo em sala, e eu deveria estar pondo todos aqueles textos nas pastinhas dos dias específicos. Ao fim do ano, eu devia ter uma pasta grande com todos os textos do Sherlock Holmes. E aí eu lembro que eu não tinha nada, eu fui procurar e eu tinha umas páginas soltas, já destacadas de uns pedaços de alguns textos. Aí eu lembro que veio um pensamento na minha cabeça de qual é a pior coisa que pode me acontecer? Eu falei, naturalmente, eu morrer. Eu falei, quão longe a minha pasta está disso? Eu falei, muito longe. Bom, vou jogar Final Fantasy. E eu não entreguei a pasta, evidentemente. Curti um tempo a mais no videogame. E aí o que é engraçado? Resta a pergunta, eu estava vivendo o presente nessa época? Simplesmente porque eu forçadamente abdiquei de fazer algo que supostamente eu deveria estar fazendo. Então, por um segundo eu esqueço e deixo o meu ego ali de lado, certo? Mas eu não sei se ir jogar Final Fantasy e não fazer a minha tarefa é necessariamente alguma coisa que me faz ser alguém que está vivenciando mais o presente. E aí eu aprendi uma coisa sobre o ego. Que não é all bad. Aliás, talvez esse seja até um traço meio estrutural meu, e naturalmente eu tive que arrumar um job que depende de eu estar cultivando a presença o tempo inteiro, mas fora isso eu precisei me estruturar no mundo. E o mais interessante foi que, de certa forma, o processo foi inverso, porque eu tive que me convencer a aceitar o que as pessoas, eu via que 95% delas já aceitavam naturalmente. Que era, não, você tem que se preocupar com o futuro, você tem que... E eu durante muito tempo, o Victor pode atestar, meu terapeuta durante anos, eu durante muito tempo o meu ego foi constituído em cima de negar isso. E falar, não, eu não vou ficar me preocupando com o meu futuro, isso é uma grande besteira. E é interessante que isso não me fez a priori mais livre, mas de certa forma inverter um caminho que eu tinha que seguir. Porque depende também de perceber o seguinte, sei lá, a gente lê um bom livro, o que diferencia um bom livro de um livro ruim? Por incrível que pareça, eu acho que todo livro tem que ter vida e morte, isso é essencial em algum nível, e o segundo é alegórico. Num bom livro, se o cara descreve que o abajur está ali, em cima daquela mesinha, é porque é para ele estar lá. Aquilo é importante. Mas por que a nossa vida é qualquer coisa diferente disso? Sei lá, porque você do meu lado, você. De certa forma, o mundo é arquitetado para a gente. De certa forma, o mundo é arquitetado para você. E uma vez que você percebe isso, e uma vez que você começa a tomar isso como uma verdade, o ego ele passa a ser simplesmente o norteador pelo qual as coisas têm que se dar. Para mim é isso que eu estou dizendo, o processo é inverso, nesse sentido eu acho. Mas é interessante isso que você falou, João, pelo seguinte, bem lembrado, a gente só pode se libertar de uma coisa que a gente tem. Né? Então, esse discurso, é bom ele estar aqui de testemunho, porque eu ajudei ele a montar esse ego. Então, é até engraçado, né, João? Porque eu estou aqui malhando, né? Não vai procurar o PROCON, não, a gente estava certo. Né? Estava tudo em ordem, Primeiro a gente tem que ter um ego. Né? Você já viu uma fazenda sem caseiro? Ela se pisando, tem que ter, mas ele tem que lembrar quem que manda. É o lugar dele depois. Eu acho bacana o que você disse, é um lugar de triagem. Né? O ego tem que fazer a triagem. Por quê? Porque o espaço-tempo está aqui, o aqui e agora, esse negócio linear que a gente vive aqui, mas tem que ter ego, não adianta. Se você não tem ego, você não vive. Então, é isso. O problema não é o ego. O problema é a gente achar que a gente é ele. Né? Da mesma coisa, já pensou se uma pessoa anda por aqui e diz, prazer, eu sou o meu fígado. Você vai achar que o cara é louco, né? Você é muito mais do que um fígado. A gente faz a mesma coisa com
gente passa a vida achando que a gente é o nosso ego. Não, nosso ego é alguma coisa muito parecida com o fígado, aliás. Porque ele está lá para filtrar e tirar aquilo que não presta e ficar absorver aquilo que é bom. O ego tem um fígado, pronto, gostei. Então, se você tem um fígado disfuncional, você precisa cuidar, precisa tomar remédio, precisa se acertar para ter um bom fígado. Mas uma vez tendo um bom fígado, deixa ele quieto. O fígado bom é aquele que você nem lembra que ele existe. Não é um fígado que se acha. Senão vira patê, né? Senão vira patê. Peter, eu queria te perguntar aqui, no começo você falou sobre o medo, né? Uhum. E aí, minha dúvida é, como você chega na raiz para descobrir qual é esse medo? Então, por exemplo, você quer muito responder para o seu chefe ou, enfim, impor alguma coisa, mas o medo, se você for no raso, você fala, não, posso ser demitido, mas o medo não é esse, né? Então, como seria um exercício para chegar na raiz do medo ou os medos são ideais, sabe? Então, é o seguinte, tem alguns jeitos de lidar com isso, mas o jeito mais simples é você, engraçado, é parecido com aquilo que naturalmente o João contou que fez, que não sei lá quantos anos ele tinha. E é essencialmente assim, quando você está com medo, você, em geral, ou tem medo da própria experiência ou da consequência da experiência. Então, a primeira coisa que você tem que diferenciar é isso. Então, por exemplo, né, pular de paraquedas. Mesmo você acreditando que não vai te acontecer nada, você pode ficar com medo de sentir a experiência de pular lá e cair loucamente. Então, às vezes, você tem medo de experimentar. Isso é uma coisa. E a outra coisa é o medo da consequência daquilo que você vai fazer. Tá bom? Se a gente for falar de um jeito bem econômico, eu acho que o que a gente está conversando aqui hoje envolve essa história do medo, é a arte do nascer e a arte do morrer. Para a gente lidar com as consequências que a gente tem na nossa fantasia, de que a gente tem tanto medo, o que a gente precisa fazer é olhar para essas coisas todas como se a gente fosse morrer amanhã. E aí a gente vai ver, em geral, que essas consequências, pegando uma carona no que o João falou, elas, na verdade, são muito pequenininhas. Que a gente tem uma fantasia a respeito do que vem depois. Então tá, eu vou falar a verdade com o meu chefe, e aí depois o chefe vai fazer o quê? Ele vai me mandar embora, e aí depois, sabe o que acontece depois, em geral? A tua fantasia já parou. Você não seguiu o filme direito. Você percebendo que você, seguindo o filme direito, além daquele ponto do mal-estar, você descobre que simplesmente o filme continua de algum jeito, a vida segue. Você percebe que esse medo é, antes de mais nada, uma fantasia tua. Tá? E depois existe o outro medo. Esse é o medo do nascer. Esse medo é o medo de você experimentar pela primeira vez alguma coisa que você não tem a menor controle. E isso é alguma coisa que você tem que abraçar e treinar. Então, na verdade, eu acho que a gente só tem dois grandes medos. A gente tem o medo de nascer e o medo de morrer. E quando a gente, no fundo, traz todas as experiências de medo que a gente tem para uma coisa e para outra, a gente começa a desmontar elas. Agora, sem ilusões. O que permite realmente a gente enfrentar esses medos é esse exercício da alma. Então, uma coisa que eu não estava contando, mas agora eu vou contar, é que fazer isso é uma meditação. Porque também é um exercício de introspecção para você libertar a tua alma. E cada vez que você consegue enfrentar um medo desse, como o Sartre estava dizendo, a sua alma cresce. A sua alma recupera um pedaço do seu verdadeiro poder. Então, fazer isso é você descobrir que tipo de medo é esse. Nem precisa ficar gastando muitas etapas. Confia, experimenta. É medo de nascer ou é medo de morrer? Descobre qual dos dois. E aí olha bem de frente para ele. E aí chama a tua alma a participar. Não seja nessa hora tão analítica. Perceba do que se trata num sentido maior e diz:
eu tenho luz para lidar com isso. Eu tenho fé para lidar com isso. Eu consigo até estar curiosa de saber o que vai acontecer quando eu enfrentar esse medo. No momento que você faz isso, você se liberta. Você tira as suas prisões, as suas algemas. Você faz aquilo que você nunca fez. Às vezes é simplesmente isso. Você organiza o meio de campo, chama a tua alma para ir junto com o teu ego. E aí os dois juntos fazem o que você tem que fazer. Conclusão, tudo tem um começo, um meio e um foda-se. Uma boa maneira de dizer, só que esse foda-se é amoroso. Não é foda-se. Né? O grande detalhe foi, eu já ouvi essa versão com raiva. E esse raiva não é um fim. Quando você consegue fazer isso, né, com né, aí sim, aí você se liberta. Diga, mediador, o que faremos? Você tinha mais uma pergunta? Eu queria fazer uma. Tu falou, Sati, da meditação como um guia para a nossa vida cotidiana, né? O que a gente faz ali, reflete lá, senão não está fazendo ali. Vou usar o exemplo do trânsito, quando alguém passa e buzina, né? Eu estava discutindo com a Gabi esse dia. Uma das coisas que eu experimento em meditação chega um momento onde você tem que entregar tudo. Né? Passa por uma porta onde eu não controlo mais nada a partir daqui. Você está sentadinho ali, mas entrega tudo. No cotidiano, se for refletir isso, eu vou entregar tudo também. Entrego tudo. Estou ali no trânsito, passa a moto, arrebento meu espelho, me buzina e eu entrego. Mas eu sinto, essa é a pergunta, eu sinto que foda-se não é uma relação com o mundo. Entende? A relação com o mundo eu estou dentro de um contexto e talvez eu tenha que meter a mão na buzina. Como membro dessa comunidade. Entende? Para dizer, pô, a buzina está aqui, é a minha maneira de dizer para ele, você está errado. Entende? Você, sei lá, posso estar errado. Mas eu sinto falta o mestre Dogen fala, iluminação e intimidade com todas as coisas, não separação de todas as coisas. Então, como é que eu vou para dentro das coisas, totalmente entregue, e faço esse viver agora assim? Quer dizer, a gente está atrás de um método, né? Eu não quero método. Mas como é que se resolve essa equação? De se entregar, eu estou no cotidiano, eu vou entregar, mas eu vou ficar com raiva, e hoje eu não sou você que estou no fim como vocês. Eu estou no primeiro. Aí eu estou no completo. É um piadista. Eu consegui fazer o que o Sati falou. Também, né? Tem humor. Aí eu falo, pô, eu não consegui fazer aquilo que o Sati falou. Aí entra uma segunda condenação em cima. Quer dizer, a minha entrega já foi para o espaço sideral faz tempo. Né? Eu vou começar a responder, mas com a ressalva de que não tem uma resposta perfeita. A resposta será tão imperfeita quanto eu. A gente está falando exatamente de viver no agora. Quando você vive no agora, todas as fórmulas e tudo que você conhecia tem muito menos força. Você vive muito mais diretamente ligado na intuição. E aí você começa a entender o que alguns mestres dizem, que numa consciência elevada não existe o certo, não existe o errado. Existem as coisas, como você bem falou, as coisas com as quais nós temos que ter intimidade. Porque tudo tem que entrar em mim. Se na meditação eu tenho que me expandir tanto de que na minha consciência caiba o mundo e eu consiga amar cada pessoa, eu consiga amar cada grão de areia, eu tenho que amar o espelho que quebrou, o motoqueiro. Mas aquilo, como você bem disse, cria um grau de intimidade. E aí eu começo a ver o universo como todo interligado e eu tiro da minha cabeça essa maldição que é o certo e o errado. Tudo tem consequência. Tudo move alguma energia. Então vai ter momentos que a gente está lá no carro e lá se vai o espelho. E naquele momento eu posso, por exemplo, respirar fundo e falar, nossa, uau, um karma a menos na minha vida, que alívio, obrigado. Acabei de resolver o karma. Está errado o que eu fiz? Não, não está errado. Eu acabei de criar em mim uma energia de desapego, fui em busca da minha própria alma e fiz algo muito bonito. Se eu estiver no presente, entretanto, a minha reação pode ser completamente diferente, baseada na intuição. Lá se vai o espelho, eu sinto que eu devo abaixar o vidro, virar para a pessoa e
começar a dizer algo em voz alta com veemência. Tento não atacar a pessoa, mas eu vou atacar o que ela fez. E vou atacar com veemência porque aquilo é um absurdo. Está errado? Não está errado. Mas viver no presente é saber que as coisas terão consequências diferentes. Então, no exemplo que eu dei da paz, você não desenvolveu a energia de força. Não desenvolveu a sua intimidade com o motoqueiro. Você deixou ele embora. Mas você desenvolveu intimidade com a paz. No segundo exemplo, você desenvolve intimidade com o seu direito de cidadão de se afirmar. Mas aí você não desenvolveu intimidade com a paz. Então, estar no momento presente é também se entregar a uma verdade que muda a cada momento. Porque dependendo da situação, você vai agir de forma diferente. Agora, o que a meditação me parece que nos propicia, que é muito bom, é você entender quais as energias que estão em jogo. Então, foi lá o motoqueiro, derrubou. Isso aconteceu há poucos dias. Eu vi uma pessoa brigando na rua por coisa de trânsito. E aí eu olhei e meu primeiro pensamento foi, nossa, como ele deve ser triste, né? Ele não conseguir controlar a própria raiva. Deve ser tão difícil viver assim. Então, o meditador vai conseguir, às vezes, perceber que a atitude dele tem que ser forte, tem que ser veemente. E aí você, num átimo de segundo, respira fundo. E aí você fala, nossa, me livrei de um karma. Nossa, vou agir com amorosidade. Mas a minha atitude externa terá que ser forte. E aí você vai lá e você berra com uma pessoa. Mas ele jamais tem que saber que você internamente está querendo amá-lo e está abençoando o futuro dele. Ele de fora tem que ter medo de você. Mas internamente você pode se controlar. Mas isso vem de um lugar de muita clareza. Você está falando de um lugar onde tem muita Mas é por Você está isso. no trânsito. O doutor falou, você tem que estar no Mas controle então, da sua- não. Mas a maior parte das pessoas não está nesse controle. Comece exercendo isso com alguém que você ama. Por exemplo, sua esposa, linda, que está lá. Se em algum momento você perceber que você tem que ser forte com ela, nunca, porque ela não é, tá? É só uma questão hipotética. Mas tente dentro de você já tê-la perdoado de qualquer coisa. Já perdoou antes dela abrir a boca, você já perdoou. Mas para reforçar para que ela jamais faça aquilo de novo, para que ela jamais... eu contei para vocês a história que tinha um monge que roubava minha toalha, né? Eu ia sair do banho, 4 da manhã não tinha como me enxugar. Você já perdoou. Entretanto, você respira fundo e para reforçar a necessidade dela não fazer aquilo de novo, você fala duro. Você está falando duro daqui para fora. Então comece a treinar com quem você ama, com quem é fácil. E aí, eventualmente, você vai conseguir fazer isso até numa situação de estresse. É assim que me parece. Deixa eu só uma complementar, Fernando. Assim, um aspecto importante é a flexibilidade. Lembra aquela história do mestre Zen que diz: quando eu estou triste eu choro, quando eu estou com fome eu como, quando eu estou com sono eu durmo? Qual é o segredo do mestre Zen? É que assim que acaba aquele momento, ele consegue, sem apego, estar num outro momento. Então, uma coisa que eu acho que ajuda muito é você exercitar, ter outras reações para as mesmas situações. Então, você, naquela vez que você normalmente está acostumado a ficar bravo, você treina a dar uma gargalhada. Na vez que você sempre diz assim, não me importa, dessa vez você vai agir como se você se importasse. Porque você tem toda a razão. Tudo isso é para a gente se exercitar aqui, mas se exercitar com plena liberdade, que é um ideal muito difícil de atingir. Essa liberdade depende do quê? De você sair das suas reações programadas. E isso é o que o Sérgio está dizendo. A principal coisa que a gente consegue antes da gente iluminar, muito antes da gente iluminar, não chegar a qualquer coisa perto disso, quando a gente se exercita e medita, é essa capacidade que a gente tem de dar uma paradinha de Pelé e chutar para o outro lado. Eu ia chutar para a direita, porque eu sempre chuto para a direita, mas porque eu medito, eu dou uma paradinha de Pelé e eu chuto para a esquerda dessa vez. E quando você começa a poder escolher para que lado você chuta, você começa a ter a sensação de que quando você age no trânsito ou na vida, é você que está agindo, e não estão agindo você. E eu acho que esse é o começo da história. Você vira o sujeito do que está te acontecendo. Isso é uma chave também. Quando eu falei daquele negócio de escolher naquilo que você vai pensar e sentir, eu estava me referindo a isso, porque às vezes o vazio é muito complicado, mas quando você começa a trocar nas circunstâncias aquilo que você sente e pensa, naquilo que você se concentra,
fazendo isso, você está exercitando a tua liberdade. Essa liberdade é a autonomia que está por trás da meditação. Então, se eu consigo dar uma paradinha, me acalmar por um átimo de segundo e decidir o que eu vou fazer, eu posso até descer do carro e gritar com a pessoa? Pode. Eu também acho. Eu acho que existe uma pergunta. Na verdade, eu queria tomar liberdade de discordar de você. Com muito amor. Só de longe, né? Eu sou protegido por um espaço. Mas a impressão que eu tenho, pelo menos do que eu verifiquei em relação a esse tipo de reação, esse tipo de raciocínio, é que ele dificilmente ele ajuda no processo de desconstrução do ego do outro. Quando você, por mais que você tenha por dentro conseguido encontrar um equilíbrio e que a tua reação seja o que é chamado aí de tough love, né? Ou seja, vou educar sem me envolver emocionalmente, dificilmente o outro lado consegue ter essa percepção. Então você consegue resolver um problema seu, que é o problema, na verdade, do seu ego, que é eu preciso dar uma resposta para esse padrão que eu não gostei. Mas do outro lado, eu não estou conseguindo enxergar a pessoa e dar a ela uma reação por além do ego dela. Ou seja, quando eu estou, por exemplo, numa reunião onde estão as pessoas gritando e tal, eu tenho sempre a opção de não me envolver emocionalmente e gritar de volta, porque aquilo é a oportunidade de não reagir mais daquela forma. Você viu como não tem fórmulas mesmo? Eu não tenho como discordar de você. Também concordo. Que eu acabei de dizer que não tem fórmulas e não tem certo e errado. Você, ao estar no presente, de acordo com o ponto que a gente está, a gente sente como agir. Eu só ia dizer o seguinte, não é apenas o que a gente fala, não é apenas a maneira que a voz sai. Existe também uma comunicação energética muito grande entre os seres humanos. E às vezes, quando você se aproxima de uma pessoa, tendo reconhecido, como você disse, o pedido de amor, e você, entre aspas, dá uma bronca com as palavras, se a energia que está saindo de você é uma energia de amorosidade e acolhimento, aquela pessoa tem a chance de se dissolver e de se abrir, de receber aquilo. É que no meio em que você trabalha com reuniões e negócios e empresários, isso é um pouco mais raro. Mas existe duas comunicações a serem ditas, a que sai pelas palavras e a energia. E às vezes as duas juntas, uma forte e uma amorosa, juntas, têm um poder de penetração que sozinhas nenhuma delas teria. Só complementando um pouco, quando eu falei, por exemplo, de dar uma paradinha de Pelé e até decidir ser bravo, eu nunca imaginei que ao dar uma paradinha de Pelé, eu decidiria ser bravo quando alguém estava sendo bravo comigo do outro lado. Não veria muita utilidade nisso, mas eu consigo pensar, por exemplo, no grande mestre Yogananda, nas vezes que era conhecido, que ele dava uma tremenda de uma bronca. E o que ele estava fazendo naquela hora? Ele simplesmente estava colocando uma energia enorme, do tipo acorda, porque aquela pessoa estava entorpecida. E ele usou aquilo como uma estratégia muito consciente. E no momento seguinte, ele não estava sentindo nada, porque ele não estava bravo de verdade. Então, eu não tenho como discordar do que você falou. Eu acho que quando alguém está vociferando para cima de você, se você for vociferar de volta, você está simplesmente reagindo. Dificilmente você está usando a sua liberdade. Se você tiver um motivo que você conseguir imaginar que te leva a fazer isso, ok. Mas em geral, não tem algum motivo. Então eu concordo também. Quer falar mais? Não, eu só acho que uma forma boa para você testar isso, e eu comecei até agora que eu tenho duas filhas, estou tentando entender uma forma melhor de comunicar com elas, e esta, pelo menos comprovadamente comigo, não funcionou. Eu só queria completar, é muito rápido, porque vocês estão falando exatamente do meu mestre, que é conhecido por espalhar a paz interior, né? Tudo que ele faz da paz interior. Essa foi uma grande pergunta. Eu falava, mas para que você medita? Ele falava para mim, para você estar o dia inteiro no estado meditativo. Mas eu falava, mas mestre, o que é estar no estado meditativo? É você estar consciente e
controlando toda a sua paz interior. Mas isso o senhor está me dizendo que eu vou virar uma ameba. Não, você tem que entender o seguinte: as vibrações energéticas vão entrar no seu campo. A diferença é que grau de profundidade que você deixa elas entrarem. Então, quando elas entram até desestabilizar a sua paz interior, é porque você não meditou o suficiente. Quando você não deixa ela entrar e ela não desestabiliza a sua paz interior, você está meditando o suficiente, você está mantendo o seu estado meditativo. Ele falou para mim, não quer dizer que nós, monges, não sentimos raiva, sentimos ódio, sentimos amor, sentimos tudo isso, mas nós sentimos simplesmente energia. Ela, em hipótese alguma, tira o meu estado meditativo de paz interior constante. Não é que eu não sinto. Eu falei, puxa, mas e aí, como é que você reage? Ele falou, de acordo com o estado de consciência com que eu estou conversando. Então a gente já chega num nível tal que ele sabe, de acordo com quem ele está conversando, qual tipo de resposta, que aí vem um pouco do que o Luiz está dizendo, no seu estado de consciência, percebendo o outro, amorosamente, com muito